Olá, pessoal! Vocês estão no canal Eu Developer. Meu nome é Débora Cavalcante e estou falando de Recife, Pernambuco. Então, o canal Eu Developer faz parte, é uma extensão do Instagram, @eu.developer. Então, segue lá o Instagram, se inscreve aqui também no canal, porque sempre a gente está postando conteúdos de altíssima qualidade. E já dá o joinha aqui nesse vídeo de hoje, em que a gente vai discutir ensino híbrido, tecnologias educacionais. Esse vídeo faz parte de um quadro chamado Conversas ao Vivo, que é um quadro que iniciou lá com o pessoal do Instagram e a gente migrou aqui para o YouTube para termos mais alcance. Então, por isso a importância de vocês darem um like, se inscreverem, comentarem, divulgarem também para as pessoas interessadas sobre esse assunto. Para a discussão de hoje, pessoal, eu li alguns trabalhos, né? Eu já venho estudando sobre isso há algum tempo, porque eu pesquiso e produzo conteúdo sobre tecnologia e sociedade. Então, eu tenho feito essa discussão junto com diversos outros temas importantes para essa interlocução das ferramentas digitais e sociedade, ferramentas digitais e inclusão sociodigital, ferramentas digitais e tecnologias educacionais. Então, hoje, por unanimidade, através de uma enquete que a gente realizou lá no Instagram, a maioria das pessoas escolheram esse tema para a gente discutir de forma mais aprofundada sobre ele. Se bem que é um tema que não tem como a gente esgotar aqui nesse vídeo do YouTube, mas tem como a gente trazer um conteúdo realmente fundamentado, realmente de qualidade, para que a gente possa contribuir para essa discussão no Brasil e para uma efetiva, né, implementação de outras modalidades de ensino, respeitando o nosso contexto sociocultural, a nossa realidade e o que a gente constrói aqui de processo de ensino-aprendizado. Então, por isso, eu espero contribuir para essa discussão e para você que está iniciando agora também, dar dicas importantes de por onde começar a estudar sobre o assunto. Vou compartilhar minha tela porque eu organizei uma breve, não é uma apresentação, mas uma exposição sobre esse assunto, em que a gente vai nortear aqui, vai servir como roteiro, certo? Então, eu vou compartilhar minha tela, só um momento. Já estou compartilhando. Vamos lá para a apresentação. Acho que minha imagem ainda está parada. Vamos lá. A imagem está parada, vou ativar. Pronto. Agora sim. Então, vamos voltar para... Agora vocês estão vendo minha tela de trabalho. Agora sim a apresentação. O título, pessoal, dessa conversa ao vivo se chama Híbridos entre discursos uniformes, ensino híbrido e tecnologias educacionais, né? E aí, por que híbridos entre discursos uniformes? O que é que isso nos remete? O que é que você pensa sobre esse título quando você lê essa frase híbridos entre discursos uniformes? A gente fica pensando um pouco nesse híbrido do ponto de vista de ser plural, né? De ser algo muito misturado. Então, a gente tem coisas misturadas e, ao mesmo tempo, a gente tem discursos muito uniformes que tentam colocar dentro de um padrão ou que são como se fosse de mão única, né? Então, é dessa forma que eu percebo as discussões sobre ensino híbrido, principalmente aqui no Brasil, né? Como se existisse, a gente vê, né, várias tentativas de realmente aprofundar, de tornar efetivo,
mas a gente percebe, por outro lado, discursos bem uniformizantes ainda e que muitas vezes são incorporados no que determinadas pessoas, né, até educadores, educadoras também, compreendem de ensino híbrido. Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso, sobre o que de fato é esse danado, como dizem aqui no Nordeste, ensino híbrido. O que é esse ensino híbrido? Como seriam as práticas pedagógicas nesse ensino híbrido? Falar um pouco desse ensino híbrido aqui no Brasil. Como eu falei no início, não tem como a gente esgotar esse debate, mas eu espero que vocês gostem, espero que vocês leiam os textos que eu vou apresentar aqui e que me sigam lá no Instagram para terem, para a gente ter uma continuidade aqui do debate. Como eu falei, eu estou me baseando principalmente para essa exposição nesses 2 principais textos. Um foi publicado em 2017, mas ainda é bastante atual, e eu resolvi trazê-lo para essa apresentação pela relevância mesmo da pesquisa. Foi um mapeamento sistemático por uma equipe lá de Santa Catarina, e o pessoal fez um mapeamento gigantesco em várias bases de dados. Na verdade foram 7, né, que para mim já é gigantesco. Inclusive chegaram aí a um montante de 3.000 trabalhos a nível mundial sobre ensino híbrido, e desses 3.000 trabalhos eles foram sistematizando, foram usando critérios de exclusão e de inclusão na pesquisa, e chegaram aí uma média de 30 e poucos trabalhos para análise. Mesmo assim, foi um trabalho bem exaustivo, né, e bem amplo, por isso que eu estou trazendo aqui para essa explanação. Achei um trabalho bem sistematizado e com dados muito relevantes, apesar de ser 2017. E o outro trabalho é da professora Cíntia Velasco. Ela publicou na revista Educação, Comunicação e Tecnologia, e também traz dados bem importantes sobre as produções acadêmicas, sobre as pesquisas, teses e dissertações sobre ensino híbrido no Brasil. Então, a Cíntia, ela vai focar no contexto brasileiro, certo? Ela fez uma pesquisa na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, né, a BDTD, e chegou a alguns apontamentos bem importantes sobre como nós, brasileiras, né, acadêmicas, temos pesquisado sobre ensino híbrido. E aí, pessoal, o que é ensino híbrido? A partir das leituras que eu tenho feito sobre ensino híbrido, né, a gente tem aí multidimensões envolvendo o ensino híbrido, né, desde a pedagogia, a andragogia, a neurociência, a sociologia, a computação, as licenciaturas como um todo. Então, nós temos aí um conceito bastante disputado. Não tem como eu chegar e dizer que aqui a minha verdade sobre o que é o ensino híbrido. Mas a gente pode discutir a partir disso, da partir da gama de conceitos sobre ensino híbrido e de apontamentos e de estudos. Nós podemos aqui falar o que não é o ensino híbrido, né? Então, por exemplo, quando a gente fala ensino remoto não é ensino híbrido. Ensino à distância não é ensino híbrido, certo? Quando a gente fala de ensino híbrido, nós estamos falando, sobretudo, de um aporte pedagógico, de um planejamento pedagógico, de uma metodologia que não é simplesmente nós colocarmos, inserirmos tecnologias educacionais no contexto de sala de aula. Não é simplesmente eu ofertar uma aula ou outra em alguma sala virtual, né, que vai categorizar as minhas aulas como híbridas, né? As minhas aulas, nesse contexto, elas poderiam ser remotas,
né? Mas quando a gente fala de ensino híbrido, a gente está falando aqui de integrar metodologias ativas, a gente está falando de utilizar tecnologias educacionais digitais, a gente está falando de integração entre ensino presencial e online. Então, a gente precisa pensar muito nisso, do ponto de vista de modelo pedagógico, do ponto de vista de ferramentas digitais, de planejamento, como é que eu categorizo, como é que eu trago para o ensino híbrido como algo estruturante, né, na minha prática pedagógica e do processo de ensino e aprendizado. De forma geral, pessoal, as pesquisas, elas sempre vão apontar, pelo menos as pesquisas que eu tenho acompanhado, e inclusive esses 2 artigos, apontam o ensino híbrido sempre com muita afinidade às metodologias ativas. Então, a gente vê uma caminhada, né, bem junta, uma caminhada bem coletiva entre as metodologias ativas e o ensino híbrido, né? Inclusive, alguns trabalhos vão apontar que o ensino híbrido é um tipo de metodologia ativa. Outros trabalhos vão apontar que, na verdade, existem vários modelos de metodologias ativas que são encontrados no ensino híbrido, como é o caso aqui do mapeamento que foi feito, né, pela equipe lá de Santa Catarina, que eles encontraram aqui, modelos de ensino híbrido encontrados e colocaram aqui diversos modelos que em outros trabalhos esses modelos vão aparecer como metodologias ativas. Então, por exemplo, os principais modelos, segundo os autores, encontrados a nível mundial, certo, pessoal? Eles indicam que é o modelo suplementar, face-to-face, em que o estudante trabalha em sala de aula com atendimento do professor e posteriormente continua com seus estudos em ambientes virtuais. Um outro modelo é a sala de aula invertida, e aí a gente vê de forma bem mais ampla, né, esses modelos, essas palavras circulando, principalmente depois da pandemia da Covid-19, né? Parece que a pandemia da Covid-19, ela alavancou ainda mais essas discussões sobre tecnologia em diversas dimensões da nossa sociedade, sobretudo na educação. Então, palavras como síncrona e assíncrona, ensino remoto, ensino híbrido, sala de aula invertida, ficaram muito em alta com a pandemia da Covid-19. Então, a sala de aula invertida, o laboratório rotacional, rotação de estudos, híbrido colaborativo síncrono, né, em tempo real aqui, grupo dual colaborativo, são alguns modelos mais encontrados na literatura quando se fala de ensino híbrido. E aí é interessante porque são modelos, né, com características assim diversas, mas que se a gente olha para o histórico de abordagens teórico-metodológicas brasileiras, por exemplo, a educação popular, né, que inclusive eu me afino bastante à educação popular, a gente percebe que muitos desses modelos, do ponto de vista de princípio, do ponto de vista de a base, né, com relação a educador e estudante, a base com relação a isso se afina muito. Por exemplo, as metodologias ativas falam muito, né, desse processo de ensino-aprendizado centrado nos sujeitos ativos desse processo, né, nas estudantes como sendo sujeitos ativos desse processo. Isso a educação popular também fala. As metodologias ativas falam muito desse processo dialógico, né, de encorajamento para autonomia. A educação popular também vai falar disso, né? Paulo Freire trabalhou muito esse contexto da autonomia. Então, pessoal, tem muitas coisas que se aproximam.
bastante de algumas abordagens que são de solos brasileiros. O mapeamento sistemático lá de 2017 trouxe vários dados interessantes. Eu vou indicar aqui, apontar, destacar 3, dos quais eu achei bem curiosos para essa discussão. Vejam, o primeiro, né, eles falam que a maior parte dos trabalhos, eles perceberam que a maior parte dos trabalhos que foram sistematizados começam a ter uma maior produção de trabalhos sobre ensino híbrido a partir de 2011. Eu achei isso bem interessante, porque se a gente olha principalmente para o cenário aqui brasileiro, e falando de forma mais direta o cenário político, né? A gente vai ter a presidenta Dilma no governo. A gente tem aí um momento de diálogos assim bem interessantes com o governo norte-americano, que no momento era ocupado por Barack Obama. Inclusive, Barack Obama visita o Brasil em alguns momentos no ano 2011. Então, acho um contexto bem curioso para a expansão dos trabalhos sobre o assunto. Percebe-se uma efetiva participação do Brasil e da Malásia nas produções científicas. E aí eu não sei bem o contexto da Malásia, mas o Brasil aparece no ranking de primeiro lugar na produção de pesquisas sobre ensino híbrido. Então veja que interessante, que curioso, né? Porque é um país que ainda tem muitos desafios para a implementação do ensino híbrido, muitas limitações. Inclusive, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma pesquisa com dados sobre o assunto. No entanto, ele aparece como primeiro colocado nesse mapeamento sistemático 2017 nas pesquisas sobre ensino híbrido. Achei bem curioso. Outro apontamento interessante é com relação às ferramentas utilizadas para o ensino híbrido. A maioria dos trabalhos indicaram os ambientes virtuais de aprendizagem, né, 56% dos trabalhos. Porém, a gente tem aí o segundo lugar, apontando as ferramentas educacionais da Google, e o terceiro lugar, apontando as ferramentas educacionais do Facebook. Então, vejam, a gente tem 2 grandes empresas de tecnologia ocupando as 3 primeiras posições do ranking. A gente tem 2 Big Techs, né? Então, é algo que a gente precisa também ficar de olho nisso. E aí, pessoal, a pesquisa que eu quero mostrar para vocês, falando um pouco mais da realidade do Brasil, para a gente pensar esse ensino híbrido no Brasil, né? O terceiro ponto aqui da nossa conversa ao vivo. Se você está gostando dessa exposição, comenta aqui embaixo, dá o seu like e compartilha depois com pessoas interessadas no assunto. Mas vamos lá. Essa pesquisa, o Abismo Digital no Brasil, é super atual. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição do vídeo. É uma pesquisa desse ano, a gente tá com erro de digitação, mas é 2022. E é uma pesquisa que foi publicada pelo Instituto Locomotiva, junto com a PwC. É uma pesquisa que reúne diversos bancos de dados sobre TICs e educação, tecnologias da informação e comunicação e educação. E aí, agora em 2022, eles fizeram como se fosse um dossiê, sabe? E publicaram. Então, percebam aqui esse dado bem interessante com relação aos professores e às professoras. Quando se trata, né, da questão da pandemia como marco, aí eles utilizaram a pandemia como marco para análise desses dados. Veja que interessante. A gente tem aqui mais de 80% dos professores e das professoras relatando que não tinham tido antes nenhuma experiência com ensino remoto.
antes da pandemia. Né? Isso é um dado relevante, 89%. Por quê? Porque significa que a maior parte desses professores, né, não tinham contato com tecnologias como sala virtual, chamada de vídeo, um Google Forms, talvez, para uma avaliação. Né? Eles não tinham contato, não tinham utilizado nada, nenhuma tecnologia educacional antes da pandemia, né? E é interessante porque isso configura o quê? Ensino remoto. Não necessariamente isso é ensino híbrido, né? Lembrando aqui as diferenciações. Ensino remoto, ou seja, eu sou professora presencial, mas uma vez no mês eu convido um palestrante de outro lugar, de outro estado ou de outro país. E aí eu faço uma roda de conversa online. Já que esse palestrante não pode vir, talvez, eu pego e convido ele e digo, olha, digo para minha classe, para os alunos e alunas, olha, a gente vai ter tal dia uma aula com tal pessoa que é da África, né? E não pode estar aqui, mas vai ser online. Então, isso significa que o meu modelo de ensino é híbrido? Não. Significa que, né, em um momento, né, eu proporcionei uma aula remota, uma roda de conversa remota, uma discussão remota, certo? Então, com relação a isso, a gente tem aqui que 89% dos profissionais da educação, dos professores, das professoras, antes da pandemia, não tinham experiência nenhuma com ensino remoto. Outro dado bem interessante, ó, com relação à formação para usar tecnologia digital. E aí, isso daqui são dados bem expressivos, porque 42% dos profissionais falaram que não recebeu formação, que foi atrás, fez por conta própria. Então, diante da necessidade, por conta do isolamento social, por conta do distanciamento, por conta da pandemia, eles precisaram se virar sozinhos, não tiveram formação nenhuma, não tiveram suporte de suas instituições para ter acesso a tecnologias digitais. Outro dado importante, 25% apenas receberam formação da Secretaria de Educação. 21% tiveram tutorias online. 7% tiveram formações oferecidas por outra instituição, que é mais preocupante porque significa o quê? Eu sou professora de tal escola não me proporcionou suporte nenhum e eu tive que buscar em outra instituição, em outra escola, em outra universidade esse suporte. E apenas 5% receberam de fato formação na escola. Então vejam, a menor porcentagem é a que está direcionada às instituições em que esses professores e professoras estavam vinculados. Né? Então, isso para mim é deplorável. É deplorável, porque como é que a gente cobra, como é que a gente quer implementar outros modelos, né? Outras formas de ensinar, como é que a gente quer proporcionar outras formas de aprendizado, de estímulos, inclusive, né? Tem vários trabalhos também na neurociência falando de estímulos através das tecnologias digitais para o processo de ensino-aprendizagem, que é bem interessante. Então, como é que a gente quer ofertar outros estímulos para esse processo se a gente também não oferece formação continuada para o quadro dos nossos professores e professoras? Vamos continuar. Quando a gente pensa em escolas privadas e escolas públicas, olha só que interessante. A maior parte aqui, das escolas que têm recursos tecnológicos disponíveis são as privadas, Internet para ensino e aprendizagem, 81% as privadas. Computador portátil para alunos,
54% as privadas, tablet para alunos, 32% as privadas. Escolas com conteúdo pedagógico usando tecnologia digital, né? Antes da crise sanitária, antes da pandemia. Também a maior parte privadas, né? A gente tinha aqui já, de forma incipiente, algumas experiências nas escolas públicas, inclusive aqui onde eu moro, Recife, Pernambuco. A gente tem algumas experiências interessantes com tecnologias digitais na educação até antes da pandemia, né? Mas quando a gente compara com as escolas privadas, que inclusive muitas têm aula de robótica, né? Muitas têm aula de programação já desde o fundamental, utilização de outros formatos de sala de aula, assim, é discrepante, né? Outra coisa também, contavam com plataforma ambiente virtual de aprendizagem. Antes, também, as escolas privadas aqui disparando 76%. Então, pessoal, com esses dados aqui, eu vou voltar para minha tela cheia, para a gente fazer algumas amarrações. A partir dessa exposição que eu trago para vocês, como é que a gente pode pensar caminhos, né? Pensar caminhos importantes aí para o ensino no Brasil, para a gente pensar um ensino híbrido. Primeira coisa, eu não acho interessante algumas discussões que falam do ensino híbrido como evolução, como inovação, né? Como se, assim, tudo que vem antes do híbrido é como se fosse ultrapassado, como se fosse já que é algo que precisa ser superado, é algo tradicional. E também não é bem assim, a gente precisa ter cautela, né? Existem, sim, muitas experiências de ensino, aprendizagem, sem necessariamente utilizar ferramentas digitais, que a gente não pode olhar agora de forma desprezível, que muitas vezes acontece isso, né? E achar que é as tecnologias que vão resolver tudo agora. Os problemas, que muitos problemas são de base, muitos problemas são de contexto, conjuntura política, né? Então, não tem como a gente achar que as tecnologias vão resolver. Porque aí a gente vai cair no engodo do solucionismo tecnológico, de achar que a solução dos nossos problemas está na tecnologia, e não é assim, né? Não é esse, de fato, a raiz, não é essa, de fato, a raiz de todos os nossos problemas. Então, assim, é preciso, eu penso em inovação como algo bem importante, sim. Inovação do ponto de vista de novos insights, né? Do ponto de vista de novos estímulos, do ponto de vista de criatividade. Eu acho bem importante isso, mas a inovação, ela não é simplesmente as tecnologias digitais por si, né? Não é apenas isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter cuidado também para que a gente não reproduza opressões, não reproduza modelos, de fato, modelos uniformizantes, modelos padrões, assim, do ponto de vista de querer encaixar, né, as pessoas nas caixinhas, do ponto de vista daquela educação industrial. A gente não reproduzir isso nos modelos de planejamento, de proposta pedagógica do ensino híbrido. A gente também precisa nós precisamos ter atenção a isso, né? E, assim, eu penso que essa é uma discussão que precisamos urgentemente trazer, né? Eu fiz uma enquete um dia desses, semana passada, inclusive, fiz uma enquete lá no Instagram e muita gente respondeu que sim, que o ensino híbrido é algo que é tendência, é algo que vai continuar, né?
Mas muita gente, por incrível que pareça, respondeu que prefere o ensino presencial ao ensino híbrido. Então, vejam só, isso é outra coisa que eu fiquei pensativa. Porque muita gente fala que não, o ensino híbrido, de fato, o futuro é o ensino híbrido. E quando eu pergunto, o que você acha melhor, o ensino híbrido, o ensino à distância ou o ensino presencial? E as pessoas, a maioria, responde presencial. O que é que isso está nos apontando? Será que estamos cansados das telas? Precisamos pensar isso também, a nossa experiência, a experiência dos usuários, das usuárias, o nosso tempo de tela, como é que isso afeta nossa aprendizagem, nosso cognitivo. Tem tantas coisas, na verdade, né, gente? Muitas coisas. E eu peço a vocês que comentem aqui, coloquem os insights de vocês sobre esse assunto, porque nós podemos fazer outras conversas ao vivo. Com certeza faremos. A próxima será daqui a 15 dias e nós vamos discutir sobre andragogia. Você sabe o que é andragogia? Se você produz vídeo aqui no YouTube para a população adulta, se você faz cursos, se você é professor, se é professora de jovens e adultos, você precisa urgente conhecer sobre andragogia. Se você ainda não conhece, precisa conhecer. Então, fica ligado aí. Segue o @eu.developer no Instagram, porque nós vamos estar trazendo de forma bem atualizada todas essas discussões e o processo também de organização da próxima live. Nos acompanha aqui, tá certo? Adorei estar com você. Beijinhos, beijinhos.